Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu compartilho com vocês um pouco de uma estratégia fechada, exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, abordando o tema aí de uma estratégia pro médio prazo, ok? Então se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar nós aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você aí desse lado quiser ver análise de algum ativo em específico ou de algum setor, deixa aqui nos comentários que eu trago análise aí para as próximas semanas, se claro, se enquadrar dentro do contexto que a gente gosta de analisar para a tomada de decisão seguindo essa estratégia nossa, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br está rolando um cupom de até 35% off e vocês conseguem não só conferir os resultados em tempo real, que é atualizado sempre após o fechamento do pregão todos os dias, mas também como nas nossas assinaturas e também aqui bem fácil para entrar em contato com a gente, tá? Tem tudo aqui dentro do nosso site, só para lembrar vocês. Tá aí, olha, então 35% off no boleto, né, no pagamento à vista, ou Pix, e 25% off no cartão em até 12 vezes, tá? Aqui, ó, só para lembrar, tá, pessoal? Aqui tá marcando até dia 21 de fevereiro, mas já foi atualizado, tá? Lá no site já tá constando aqui, olha, cupom até 35% off, beleza? Então, já partindo aí pro ativo de hoje, tá? Um ativo que eu acho interessante, é um gráfico muito bem interessante, que é TRIS3 do setor imobiliário, que é um setor que está voltando a esboçar reação, tá? Então, bem interessante TRIS3. A gente vê aqui uma boa pernada de alta, né? O ativo saiu dessa região de suporte aqui embaixo, fez uma boa movimentação de alta, fez um processo de correção, na primeira tentativa de ir para romper topo acabou falhando, fez uma movimentação de baixa, e essa semana, né, claro que tem o fechamento aí amanhã, mas no gráfico semanal pode estar deixando um engolfo de alta, tá, pessoal? Eu até pensei que poderia ser um bebê abandonado, que é um padrão bullish, né, um padrão de alta, mas dentro do padrão de bebê abandonado, ele tem aqui gap, né? Ele tem gap entre esse candle preto, entre um doji que fica no fundo e a abertura de uma barra de força, que não é o caso aqui, tá? Apesar de ter uma barra de força, não caracteriza o bebê abandonado porque não tem gap entre essas três barras, né? Mas é uma barra de força, falta entrar volume ainda, só que é uma zona de suporte, né? Então ele pode estar falhando essa tentativa, a primeira tentativa de romper essa zona de suporte aqui, olha. Foi desse fundo deixado com base nessa movimentação de alta aqui anterior, olha. Deixa eu só traçar aqui certo. Aí, ó. Exatamente na região de 50% de FIBO do movimento de expansão de alta aqui anterior, né? Então é uma região que costuma ser formado fundos ascendentes dentro de uma movimentação forte, é um ativo que está dentro de um setor que voltou a ganhar bastante força e pode estar deixando um padrão também aí para colaborar com o engolfo de alta, sugerindo a expectativa maior de uma retomada de alta, tá? Então acho bem interessante essa zona em que já está de preço, tá? A gente pega para olhar aqui, olha, o movimento anterior que espelhou esse movimento, olha, tem duas barras de força, né? Então tem duas barras aqui também de força, onde foi acionado um padrão de martelo invertido, que fez a primeira tentativa de retomada de força que acabou falhando e voltou a retestar essa zona de novo, onde entrou força compradora, tá? Então é um ativo que está com uma relação de risco-retorno bem interessante, e que já vem de uma perna aí de alta, né? Então tudo isso aqui pode ser a formação de uma estrutura de alta, né? Ou seja, a formação de um fundo ascendente desse movimento. Olha, esse fundo, que foi o fundo que iniciou uma reversão dessa tendência de baixa anteriormente que o ativo estava, aí entregou essa forte movimentação, né? O ativo saiu de 2,75 e foi bater lá a casa dos R$ 7, né? Então, uma boa movimentação bem forte e ampla, dado que não teve nem correção durante o processo, né? Então, foi até complicado de fazer, de entrar dentro dessa posição quando não tem correção, né? Mas agora o ativo já fez o processo de correção, pode estar deixando aqui a formação de um fundo ascendente, e considerando que as operações que quando a gente encerra, tá dentro dessa estratégia, é uma carteira que não tem stop posicionado nas operações, tá? Então a gente encerra ali quando tem o padrão que rompe uma zona de suporte de médio para longo prazo, né? Então, e tudo isso é avisado, tá, pessoal? Tanto no nosso sistema, via desktop ou celular,
E quando tem novas recomendações, então é enviado relatório, com gráfico explicativo, filtro qualitativo, né? Porque os ativos que a gente acompanha para essa modalidade de operação são ativos ali que passam por um filtro qualitativo dos nossos analistas fundamentalistas para separar os ativos ali que têm os fundamentos sólidos por trás, tendo em vista que são operações que demandam ficar mais tempos posicionados, tá? Que são operações que duram entre 3 a 9 meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, tá? Mas em média, ali os stops, quando eles acontecem, que a gente encerra as operações, são ali entre 10 a 15%, e as operações que dão certo ficam ali em torno de 50 a 70%, tá? Então, o TRIS 3 se encaixa bastante nesse cenário, tem uma relação de risco-retorno agradável, está numa zona de suporte importante de médio prazo, e considerando o preço atual de 4,67, se ela só retornar para o topo intermediário aqui, olha, de 5,80, já é um upside de 24%. Ou seja, considerando as médias de stop das nossas operações quando elas dão errado, que são 15%, esse primeiro alvo que a gente identifica como interessante já para 3,3 já é 1,5 o tamanho desse risco. Tá? Então tem um upside bem bacana aqui entre os três, né? Você pode pensar em fazer uma saída parcial em 5,80 para tirar o risco da operação e conseguir conduzir os outros 50%, né? Ou seja, você consegue tirar o risco da operação e ainda assim estar exposto ao mercado para que, caso o ativo entregue, continue subindo, você consiga conduzir aquela operação com mais tranquilidade. É claro que dentro de tendências de médio prazo de alta, quando elas acontecem, são bem definidas, os ativos acabam entregando movimentos exponenciais, tá? Assim como quem já é cliente aqui acabou pegando a operação que a gente fez na própria Prio 3 com um ganho de 45%, também teve Pomo 4 que a gente conseguiu pegar uma boa movimentação, finalizando a operação aí com 70% de ganho, tá? Isso vocês conseguem conferir também lá no nosso site, beleza? E caso ela volte para testar o topo principal dessa movimentação principal de alta, que foi o que a gente mapeou aqui, lá na região dos R$ 7, a gente está falando de um upside de 50%. Tá? Então a gente tem um upside de 50% para TRIS3, considerando um ativo dentro de uma tendência de alta, passando por um processo corretivo que acabou entregando, na primeira movimentação de alta do movimento principal, 145%. Então fez uma correção aqui aguda, tá deixando uma zona de suporte importante, até ameaçou romper o suporte, né? Então ela chegou a perder essa zona de suporte, mas os compradores defenderam essa região, e se fechar essa semana com esse engolfo de alta, eu vejo uma grande possibilidade de uma retomada de alta para TRIS3 com bom upside, tendo em vista que é uma região aqui de fluxo comprador, tá? Se a gente pega e passa uma região aqui para trás, olha, é a região onde teve força compradora do ativo, tá? Então a gente teve essa oportunidade aqui, expressando força nessa região. Aqui, apesar de ter falhado, mas foi uma região que entrou uma certa defesa compradora. Aqui também serviu como suporte essa mesma região. Aqui foi metade, mais ou menos, do movimento anterior de alta, né, de 145%. Então é uma região que a gente entende como tem bastante força aqui compradora dentro de TRIS3, tá? Então se eu tirar aqui o gráfico, é um ativo que tem bastante upside, ele pode estar iniciando, quem sabe, o processo de reversão de médio prazo de fato, porque ele fez a primeira movimentação de alta, né? Então vamos marcar aqui, fez a primeira movimentação de alta, tem esse fundo, essa região pode ser a formação de um fundo ascendente, opa, deixa eu só ajustar, né? Olha, em cima de 50% de FIBO, para quem sabe está fazendo aí, pensando, né, estruturando uma movimentação de mais médio prazo, seja um pivô aí macro, tá? Um pivô macro de alta no médio prazo, e nessa região gera aqui uma boa relação de custo de oportunidade, né? De quem sabe aí poder ficar bem posicionado dentro do papel, para quem sabe acabar aí pegando uma segunda perna como essa aqui, tá? Olha, de 145. É claro que você não vai pegar 145%, você não vai comprar fundo e vender topo, mas o que eu quero dizer é, você consegue ter ali a tranquilidade para ficar bem posicionado e conduzir a operação fazendo o gerenciamento ali daquela posição, seja adicionando novos lotes, caso o ativo dê novas oportunidades dentro dessa tendência, em correções, como fazendo ali saídas parciais para ir gerenciando essa posição enquanto ela for entregando a movimentação de alta. Por isso que é o próprio nome já diz, né? Rastreador de tendências. Então não é só entrar de qualquer jeito ou sair de qualquer jeito, né? Existe
uma estratégia que é seguida, o mapeamento das regiões que a gente entende ser interessante para conseguir ficar bem posicionado e conseguir carregar esse ativo o máximo da tendência que ele puder entregar, tá bom? Então esse aqui foi o ativo aí de hoje, TRIS3. Caso queira ver análise de algum ativo, como já foi comentado aqui no início, é só deixar aqui nos comentários que eu vejo para trazer análise para as próximas semanas. E do mais, bons trades aí para todos e até mais, pessoal.